irmãos e irmãs, queridas crianças, estamos aqui reunidos na casa do Senhor, no dia do Senhor, para participarmos desta Santa Missa, quarto domingo do Advento, preparação próxima e imediata para o Natal do Senhor. Acendemos hoje a quarta vela da nossa coroa do Advento, a vela que foi trazida por um casal, cuja esposa está grávida. Então, nós estamos também todos grávidos de Deus, esperando esse nascimento, né? Homens e mulheres, todos grávidos, repletos de Deus. Na verdade, a palavra entusiasmo significa estar cheio de Deus, repleto de Deus, né? Nesse sentido. Então, o Natal renova em nós a motivação, o entusiasmo, para que possamos abrir as portas para Jesus que está chegando. Foi o que nós rezamos no Salmo. Abram as portas, o Salvador está chegando. Então estamos aqui para nos prepararmos bem para acolher Jesus que vem, que veio e que virá. Por isso esse tempo do Advento, que é um tempo de preparação, de conversão, de revisão de vida. O menino Jesus que vem nos trazer a luz e a possibilidade de uma vida nova. Ele vem nos trazer a salvação. Porém, a salvação só acontece se nós aceitarmos. Santo Agostinho já dizia: Deus nos criou sem nós, mas não nos salvará sem nós. Ou seja, nós precisamos dar o nosso sim, a nossa adesão a Jesus que vem. Ele vem trazer a salvação e nós precisamos desejar essa salvação e essa vida nova que o menino Jesus vem nos trazer. Vejam, queridos irmãos e irmãs, as leituras que nós ouvimos já nos colocam nesse ambiente de Natal. A primeira leitura fala do grande sinal de Deus. O profeta Isaías já anuncia que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho que será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Essa é a identidade de Jesus. Deus está conosco. Não estamos sozinhos e órfãos nesse mundo, né? Então, esse é o grande sinal de Deus. Deus amou tanto a humanidade que enviou o seu Filho único para nos salvar. E Jesus assume no Natal a nossa carne, a nossa condição humana. Por isso, com a encarnação de Jesus, a nossa humanidade é elevada. Então aqui está o grande sinal de Deus, o amor de Deus que é derramado sobre cada um de nós, e o amor de Deus que é manifestado no menino pobre, humilde, vulnerável, mas ali está o grande sinal de Deus. Depois o outro grande sinal de Deus é a cruz. A cruz, a expressão máxima do amor. Então existe uma conexão entre a manjedoura e a cruz. Entre a manjedoura e a cruz. E também entre a manjedoura e a cruz nós temos a Eucaristia, o outro grande sinal de amor de Deus por nós. Jesus que se faz presente na hóstia consagrada e se faz alimento para nós. Vejam os três grandes sinais: nascimento, cruz e Eucaristia. Aqui estão os três grandes sinais de Deus. E a partir desses grandes sinais, Deus também continua se comunicando por outros sinais menores que acontecem no nosso dia a dia. Por isso o profeta chama a atenção para o povo. A primeira leitura é isso: olha, vocês incomodam os homens e agora estão incomodando a Deus, pedindo grandes sinais. Isso acontece ainda hoje. Quantas vezes nós pedimos a Deus um grande sinal? Olha, se o Senhor não me der esse sinal, eu não acredito. Ou eu mudo de religião, ou eu vou abandonar a igreja. Nós às vezes cobramos isso de Deus. Ainda bem que Deus nem dá ouvido para isso, porque Ele está se comunicando dia a dia conosco, por isso que Ele não dá ouvido. Olha, que sinal você deu? Eu já estou tão presente na sua vida. Então o que acontece? As pessoas ficam esperando grandes sinais e não conseguem ver os pequenos sinais que acontecem diariamente na nossa vida. E vou dizer uma coisa: quem não consegue ver os pequenos sinais de Deus nunca verá os grandes.
por mais que Jesus apareça, também não vai acreditar. Então veja, Deus se manifesta nas pequenas coisas. Os sinais estão aí na nossa vida. Quantos sinais nós temos do amor de Deus em nossa vida? Quantos? Quem tem fé, com o olhar da fé a gente percebe. Quem não tem fé, tudo passa despercebido. E a gente se sente abandonado, sozinho. Mas se Deus é Emmanuel, Deus conosco, não estamos fazendo isso. Então precisamos treinar os nossos olhos com o olhar da fé em Cristo, para ver os sinais que acontecem diariamente na nossa vida. Caso contrário, não vamos perceber também os grandes sinais que Deus realiza em nós e por meio de nós. Depois, vejam que interessante a segunda leitura. Paulo diz que Jesus veio para salvar a todos. A salvação é para todos, não apenas para os judeus, também para os pagãos, para os romanos que estavam longe da Palestina. Ou seja, Paulo diz, a mensagem de Jesus é para todos, é para vocês também, porque todos são chamados à salvação e à santidade, e também à obediência da fé, ou seja, deixar que a palavra de Deus, que a fé, oriente a nossa vida. Então vejam, todos nós somos chamados à salvação e à santidade, somos chamados a acolher Jesus, que vem. E Ele vem trazer uma proposta nova, uma vida nova para cada um de nós. Jesus renasce, e nós com Ele podemos renascer para uma vida nova. Seja qual for a situação pela qual estamos passando, ou de alegria, ou de tristeza, ou de perda, o fato é que Jesus vai renascer. Ele vai renascer, e nós com Ele podemos renascer e superar e administrar bem todas as questões da nossa vida. Depois do Evangelho, hoje o personagem principal é José. Por isso aqui nós recebemos José sem o menino Jesus. A nossa equipe de liturgia fez um esforço para tirar o menino Jesus dali, mas aqui a gente consegue tudo, então está com uma trouxinha ali, porque se José era com o menino Jesus, como é que o Natal chegou, Então pensaram em tudo. Nossa Senhora grávida, José. Os dois chegaram a Belém, ali, na cidade, escuro, à noite, não havia lugar para eles dentro da casa, estão do lado de fora, e então nós estamos nos preparando para o nascimento de Jesus. Nosso presépio está quase pronto, só falta o personagem principal, que chegará na noite de Natal, se Deus quiser, na nossa missa, das 8h30 da noite, da próxima terça-feira. Então o personagem de hoje é José. Veja, Maria, a mãe de Jesus, ela deu um sim generoso a Deus. Ela recebeu um convite difícil, ser a mãe do Salvador, estando já prometida em casamento, com 14 ou 15 anos mais ou menos de idade, recebe um convite desse, ser a mãe do Salvador. E ela deu um sim generoso a Deus, colaborou com Deus na obra da salvação. E agora vem José. Quando José soube que sua esposa, que a sua noiva estava grávida, melhor, a sua noiva, ele teve dúvidas. Ele não compreendeu o que estava acontecendo. Era natural. Mas as dúvidas de José não são aquelas que estão na nossa cabeça. Não. Na época, isso não era tão comum. Será que Maria me traiu? Não é essa a questão. A dúvida de José era a seguinte: ele conhecia bem a sua noiva. E ele era um homem bom e justo. A dúvida dele era a seguinte: o que será que está se passando com a minha noiva? Algo grandioso está acontecendo, eu não consigo compreender. E diante dessa incompreensão, diante do mistério de Deus, é melhor se afastar, porque nós não somos dignos de estar próximos. Lembrem-se da sarça ardente. Quando Moisés viu que aquele arbusto pegava fogo e não se consumia, Moisés falou: alguma coisa grandiosa está acontecendo aqui. Ele até se afasta, ele não chega perto. Então, José, diante dessa percepção, algo está acontecendo com a minha noiva, é melhor eu me afastar. E aí ele se afasta, mas aí Deus vem em sonho
esclarece tudo a José. Esclarece tudo a José. Quando o anjo anunciou a Maria que ela ficaria grávida, o anjo prometeu que o Espírito Santo viria sobre ela e que Deus não abandonaria Maria. Para dizer, quando Deus dá uma missão, dá os meios. Deus não ia deixar Maria na mão. E aí então, por meio de um sonho, José recebe essa revelação. O menino que está sendo gerado no ventre de sua noiva foi concebido por obra do Espírito Santo. Ele é Emanuel, que significa Deus está conosco. Ele veio para salvar. Jesus significa Deus salva, para nos libertar do pecado e da morte. E aí então José compreendeu. E ao acordar, José acolheu Maria como esposa. Deu seu sim a Deus. Colaborou também com Deus na obra da salvação. Porque a Sagrada Família precisava de um guardião, de um pai. José é o pai adotivo de Jesus, o esposo de Maria. Então vejam, o sim de Maria, o sim de José, colaboradores de Deus na obra da salvação. Mensagens para nós. Será que eu continuo colaborando com Deus na obra da salvação? Será que eu tenho dado meu sim generoso a Deus? Pelo batismo, nós temos a fé e somos discípulos e missionários de Jesus. Nós temos que dar continuidade à missão de Jesus. Nós temos que ser sal e luz do mundo. Então, será que eu também estou colaborando com a missão de Jesus ou não? Essa é uma questão que a gente coloca. Eu estou dando meu sim a Deus? Eu quero colaborar com Deus para que as pessoas tenham vida, para que Jesus seja amado, para que tenhamos um mundo melhor? Então, cada um deve refletir sobre isso. Mas uma outra mensagem interessante, voltando à primeira leitura. José era um homem justo e bom, um homem conectado com Deus. Maria era uma mulher conectada com Deus. Maria era uma mulher de oração, de escuta da palavra. José também. Eram pessoas antenadas, vamos dizer assim. Antigamente, a gente falava aquela pessoa antenada, né? Está ligada. Porque tudo era por meio de antena, né? Hoje nós temos que falar conectada, né? Que é mais chique, por conta da internet. Eu até prefiro, né? Então, aquela pessoa é antenada, está ligada. Aquela pessoa está conectada, está ligada. Mas ligada a quem? Com quem? Hoje nós temos acesso à internet, 24 horas online, mas estamos conectados a quem? Às vezes estamos conectados na rede, desconectados com Deus e com os acontecimentos. E uma pessoa desconectada nunca vai ver os sinais de Deus. Se José fosse um homem desconectado, esse sonho não teria sentido nenhum para ele. Ou a gente se conecta com Deus, ou a gente perde a chance de perceber a ação de Deus na nossa vida. Recentemente tivemos um vestibular em um determinado local, e aí é uma coisa impressionante, os nossos jovens, conhecimentos gerais, atualidades, ficamos impressionados. Ora, estão 24 horas na rede, mas não estão sabendo o que está se passando, gente. É possível. Estou dando um exemplo. Estamos conectados aqui. Os fatos, qual o Benito fez. Aqui estamos conectados. Com quem? Para quê? Então, é capaz de nunca a gente nem saber quem Nelson Mandela morreu, quem era, por exemplo. Isso não importa, né? É muita história de importância. Infelizmente. Então, aqui eu trago a mensagem para mim e para você. Para nós, né? Porque essa mensagem é para nós, para mim também que estou falando para você. Ou nós nos conectamos com Deus e com os irmãos, ou a gente perde a chance de melhorar, de ver os sinais de Deus na nossa história, e a gente perde a chance de dar um sim generoso ao apelo, ao chamado, ao convite de Deus.
Então José é um exemplo de homem conectado, Maria é um exemplo de mulher conectada, e que nós também possamos estar conectados e assim ir compreendendo o que Deus quer de nós. E essa compreensão é lenta. José precisou dormir, descansar, pôr a cabeça no travesseiro para receber essa mensagem de Deus. Não sabemos quantos dias depois. Às vezes a gente quer a resposta para ontem. Outro problema. Esse mundo informatizado, tudo é para ontem. Aí se você não responde um e-mail. Ai, padre, eu tentei falar com você, deu uma ligação só e não te achei. Então você tem que responder que você vai saber quem é que ligou, né? Então, nesse mundo imediato, a gente quer resposta de imediato. E José mostra que tem que ter paciência para saber esperar a resposta certa na hora certa. Bom, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.